Agora 9 horas e 24 minutos, vamos começar aí o agora. O panorama completo das ruas e avenidas de São Paulo. Problemas para o motorista que sai da região aqui do Elevado, do Minhocão, e pretende seguir em direção à Zona Leste. Tudo travado, o motorista encontrou via Castelo Branco, lentidão do 18 até o 20. Muitas complicações no trânsito, tem acidente na marginal do Rio Tietê, a situação está muito Avenida difícil. Rebouças Temos problemas também na região sul, Avenida dos Bandeirantes, acidente também, isso vai dificultar. O nível do sistema Cantareira caiu hoje para 8,5%, já contando com a segunda reserva do chamado volume morto. Vive a pior crise hídrica da história. Declararam oficialmente situação de crise hídrica. O Sudeste passa pela Mesmo com o uso das águas do volume morto desde maio, o reservatório do sistema Cantareira amanheceu hoje com apenas 11,6% de sua capacidade. O nível do sistema Cantareira, que abastece mais da metade da região metropolitana da capital, bateu hoje novo recorde negativo. Em São Paulo, o nível dos reservatórios mantém uma sequência de quedas. Corre o risco de ficar sem água. The water crisis in São Paulo is a very unique example of situations that occur when cities grow rapidly and their ability to provide safe and reliable water is challenged. It's hydraulically unique in the sense that it's been a long drought. And so the system has gone from being full of water to the point at which they're down to literally just a few months of water remaining for its population. Those managing the system have allowed it to go to extremely low levels. And when I say extremely low levels, levels that I've never seen in other major cities. There has been a long period of time in which the government could have taken action, but has not. Por conta de uma estiagem prolongada, o sistema chegou a dos piores níveis dos últimos anos. This system in São Paulo has actually extracted all of the water that originally thought it had and has now gone into a portion of its storage that's known as dead storage, storage that was never meant to be distributed to the population. I think it's interesting to ask the reason for this. Why has this happened? The people who are paying the price of this drought, the people who are going without water, are the people who have the least ability to articulate their suffering. Desespero demais. Aí eu abri a torneira, vai ter água, né? Que nada, não dormia. 3 horas da manhã estava todo mundo na rua esperando que chegasse água. Aqui tivesse água primeiro, fornecia para outra. Pelo menos para cozinhar e beber, né? Era muito difícil, não tinha água de jeito nenhum. A água aqui, quando é umas 5 horas da tarde, 5h30, ela já falta. E chega de manhã cedo. Normalmente ela chega umas 6 horas da manhã, entendeu? Ela volta para cá de novo. E aqui, como é a parte baixa, aqui ela chega esse horário. Mas quem mora na parte de cima, eu acho que chega muito mais tarde. As crianças iam para a escola sem tomar banho. De manhã não tomava banho, meu dia chegava, não tinha água para dar banho. À noite dormia sem banho. Uma casa fedendo, banheiro, você precisa usar, não tem condições. Fala, eu não posso, eu tenho que prender, eu não vou usar. Acontecia isso aqui, você acredita? Para quem não tinha, 15 dias, uma semana, 4 dias, 5... Quer dizer, chega dia sim, dia não, para mim já normalizou um pouco. É importante a gente não normalizar esse tipo de situações, porque não são normais. Se a gente sentisse na pele, apenas uma vez, o que significa ficar 3 dias sem água, o enfrentamento desta crise seria muito diferente. A gente não estaria tranquilo. É um drama ficar sem água, é um drama não poder cozinhar, é um drama depender do vizinho para você poder fazer um arroz, é um drama você não ter como dar descarga no banheiro. A crise hídrica que atinge aqueles que têm reservatórios e que fazem uma reserva de água, atinge de maneira cruel e desumana aqueles que não têm possibilidade
de ter uma reserva de água. Eu não tenho caixa d'água na minha casa, né? Como muitas famílias não têm. Então, se faltar água, a gente vai o quê? Guardar água em garrafas PET, que é o que a gente está fazendo, né? Em garrafa de 20 litros que a gente tem. Tá, e o banho? E a comida? Na nossa realidade de uma grande cidade, vemos que a população de rua é uma população que é atingida de imediato. E se a população de rua, que são 20 mil, adoecem com mais facilidade, isso causa um efeito de multiplicação geométrica. Então, o problema se torna de saúde pública. Uma coisa importante que eu percebi na rua é que a crise hídrica existe. Eu falo que é importante sair na rua porque eu moro num bairro onde a água é cortada quase 20 horas. Eu não sinto a crise hídrica. Nem eu, nem a maioria dos vizinhos dos bairros, digamos, nobres ou acomodados de São Paulo. Durante o pique da crise, o prédio chegou a ter algumas vezes ficar sem água. Apesar de a gente manter um padrão de estoque muito bom, que nós temos 18 caixas de 10 mil litros cada uma, nós chegamos a alguns períodos a ficar sem água. Mas aí foi acostumando e sempre está alerta com a quantidade de água que tinha, e quando essa quantidade mínima entrava num vermelho ou num amarelo, aliás, a gente já socorria com um caminhão-pipa. Acho que é um dado objetivo importante. Semana passada foi divulgado o número de reclamações à Sabesp por falta de água. Se duplicou neste período, né? Significa 2% dos 6 milhões de clientes que a Sabesp abastece. Mas esse 2% só as pessoas que reclamam, são 200 mil pessoas. São 200 mil pessoas que pegaram no telefone e falaram: oi, estou sem água. A crise hídrica começou a me afetar no começo deste ano, porque o tempo sem água começou a ficar muito maior. E aí eu comecei, em dezembro mais ou menos, eu comecei a entrar em contato com a Sabesp. A princípio no 195, porque nós ficávamos sem água e a pressão retornava baixa, né? Só imaginando que sejam 50% as pessoas que reclamam, que provavelmente será menos, imagina a quantidade de gente que está sem água. No dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, você fica sem água e vai receber só um tempo depois. Quando isso acontece, existe uma pressão negativa, como se fosse uma seringa que eu estou puxando o êmbolo, né? Estou criando um vácuo, e a água que saiu pelos vazamentos, ela vai retornar à rede, só que ela volta contaminada. Existe uma possibilidade da intrusão de material externo dentro da tubulação, no momento em que a pressão interna da tubulação for menor do que a pressão externa. Quando você interrompe para fazer manobra, você aumenta essa possibilidade. Se tiver também vazamento de esgoto industrial, esgoto doméstico, isso também volta com a água na rede de abastecimento. São tantas as possibilidades de adoecimento que fica difícil de você determinar de que ponto está acontecendo todas essas doenças. Quando a gente menciona diarreia, como ocorre aumentando nos períodos de desabastecimento de água, de queda da pressão, não é só a diarreia que vem. Vem também outras doenças infecciosas. A hepatite é uma. A hepatite é uma doença classicamente transmitida por esgoto, notadamente a hepatite A. Nada parava no estômago, aí eu fui no SAMEB, eles falaram que era gastrite, porque eu tenho. E aí eles me deram remédio na veia, não parava a dor. O marido da minha mãe, ele pegou, me levou no Camargo, que é um hospital que tem em Barueri, e lá eles pediram um exame de sangue e urina. E meu olho também estava muito amarelo. E aí desse exame que deu a hepatite A. As doenças de veiculação hídrica do tipo diarreia, cólera, enfim, nós já imaginávamos blindado contra elas, porque nós temos uma tecnologia. Então, a preocupação nossa é, será que os órgãos de saúde estão equipados para um surto de doença de veiculação hídrica? Poderemos dar conta, se houver um surto de diarreia aqui, nós temos leito para todo mundo, nós temos soro, nós temos veículo para... Qual é o plano B que nós temos?
O cólera é um exemplo clássico de doença por contaminação de esgoto nas águas. O vibrião colérico habita o nosso intestino e ele pode provocar uma doença que é caracterizada por febre alta, diarreia aquosa, e muitas pessoas morreram e ainda morrem por causa do cólera. Uns falavam que era febre amarela, outros falavam que era leptospirose. Nós tivemos mortes que falaram que era amarelão, sabe? Coisas que nós não concordamos. No atestado de óbito, são coisas que não deixa claro a morte do que foi ocasionada. Nós sabemos que a água como estava e da forma que estava afetou muito a saúde daquela comunidade. A água em casa está chegando branca, está chegando com cheiro forte de ácido. É comum as pessoas perguntarem se alterações detectáveis, né, pelo senso comum, olhos, odor, gosto, até pelo tato às vezes, se isso tem algum significado. Eu diria o seguinte: tudo aquilo que nos agride, os nossos órgãos, é pelo menos para a gente ficar em posição de alerta, né? A minha pergunta é quanto à transparência disso, quer dizer, qual a disponibilidade, não que eles não estejam presentes, mas qual é a forma como você divulga esses dados a ponto de que a população possa tomar medidas de defesa ou apropriadas para isso. A Organização Mundial de Saúde diz que em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, mais de 80% das doenças estão ligadas à água poluída. Deveria funcionar assim: na frente da nossa casa deveria passar uma rede de água tratada, que leva água potável para as nossas casas, e na rua deveria ter uma outra rede, que é a rede de coleta de esgoto. Então são duas tubulações diferentes. E esse esgoto coletado deveria ir para uma estação de tratamento para que se elimine os problemas, as bactérias, os vírus, os metais pesados, para que essa água possa voltar para a natureza. E, infelizmente, na maior parte do Brasil, nós temos as redes de água tratada, mas nós não temos as redes de coleta de esgoto. As ruas de cima jogam todo o esgoto na nossa rua de baixo, que o pessoal não joga só água de esgoto normal, comum, mas joga fezes no meio. Esse esgoto de manhã é um fedor enorme. As crianças passam para a escola, que aqui desce muita criança para a escola. Eu passo em cima do esgoto, sabe? Aquele cheiro horrível, as crianças passando com as mochilinhas, tudo limpinho, passando em cima daquele esgoto, sabe? Eu me preocupo, porque eu também tenho filhos, né? Eu também tenho filhos. Aí eu vou, canalizo, diminui um pouco. Aí começa a chover de novo, aí começa a passar caminhão de novo, quebra tudo de novo. 45% da população de São Paulo tem os seus esgotos indo diretamente para os cursos d'água, principalmente os rios. Então é muita gente. São Paulo concentra uma quantidade muito grande de pessoas, então o volume de esgoto é muito grande. E se esse esgoto não é coletado, ou é coletado e não é tratado, o destino é a natureza. Tem que se reunir entre nós e ir escondendo o esgoto, sabe? Ir escondendo e jogando na beira da represa, jogando dentro do rio. Não tem outro lugar para a gente jogar. É uma coisa que as autoridades sabem disso, porque qualquer um pode filmar, passar aqui beirando a represa, que vê todos os esgotos que caem dentro da represa. Quem costuma sofrer mais é quem mora mais próximo desses cursos d'água, mas a cidade inteira sofre. É inaceitável a cidade de São Paulo, com a condição econômica que nós temos, ainda viver problemas da Idade Média. São Paulo tem rios, tem água. O que nós fizemos foi transformar esses rios urbanos em diluidores de esgoto. Então, nesse momento que nós precisamos de toda gota de água, nós somos obrigados a ver esses rios indo embora, levando essa água poluída por não ter feito a infraestrutura décadas atrás. Apesar da maior parte da população da região metropolitana de São Paulo ter coleta de esgoto, pouco mais da metade desse esgoto somente é tratado. É pouco, é muito pouco. Ou seja, você pensar o que a gente está aqui numa aglomeração de 20 milhões de pessoas, né? Se só uma parte é coletado e só 40% é tratado, a gente tem aí um monte de esgoto
se misturando nas nossas águas limpas, né? Historicamente, a gente ocupou os nossos rios, né? A gente afundou os rios, né? Engabaú está passando embaixo, né? Da avenida, o Tamanduateí, enfim, todos praticamente as nossas avenidas são avenidas de fundo de vale, justamente por onde passavam os nossos rios. A gente vive problemas por esse modelo, né? Que é o problema da enchente. Hoje o rio ele é um inimigo. Ele é um inimigo da ocupação e ele deve ser controlado, né? Põe ali na caixinha, faz ele correr na velocidade que eu quero. E a gente não está vendo consequências boas, né? Quanto mais a gente controla, mais a gente espalha a inundação para outros pontos. O rio Tietê nasce em Salesópolis, por exemplo, ele nasce puro. Ele vem recebendo vários afluentes, pequenos riachos, ele vem crescendo de volume. Aí ele encontra Mogi das Cruzes, que já não trata todo o esgoto. Vai para onde? Para esse rio que estava limpo. E aí vem recebendo os vários córregos da área urbana, todos trazendo esgoto em maior ou menor quantidade. Então, quando ele chega aqui, nessa região de São Paulo, Guarulhos, ele já é um rio morto. Agora, com a crise da água, eu acho que essa questão do esgoto começa a ganhar um outro contorno, na medida que, como a gente está misturando o esgoto com a água limpa, e isso está ficando visível, porque a gente está começando a falar, ué, mas por que não pega a água da Billings? Por que só pega uma parte da água da Billings? Por que não pega mais a água da Billings? Porque está poluída, né? A princípio, a gente tende sempre a associar a falta de saneamento com pobreza. Não é verdade. Nós temos falta de saneamento no Morumbi, no bairro mais rico de São Paulo. Parte do esgoto do Morumbi vai sem tratamento para o Pinheiros. O nosso esgoto cai, aqui embaixo tem um riacho que se tornou um córrego que leva até o Pinheiros. Então nós temos uma coleta, mas não o tratamento de todo o nosso, porque o nosso rio está contaminado. Então se a gente não tem o tratamento, por que estamos pagando? Quanto está custando eu não tratar a água? Qual é a perda embutida nisso? Qual é a perda de capacidade de trabalho? Quantas pessoas deixam de trabalhar? Quantos anos perdidos de produtividade daquele país são devidos àquele problema de falta de água? Em todo lugar que a gente faz, qualquer estudo que se faça, a maior parte do custo de você resolver o problema se paga com os benefícios econômicos. Então, se você pega a redução dos gastos em saúde pública, a melhoria da educação, a melhoria do valor dos imóveis, os imóveis chegam a se valorizar entre 15% e 20% quando você passa a ter saneamento. Os postos de trabalho que se criam, principalmente no turismo. Os dados mostram categoricamente que é um bom negócio fazer saneamento. Não é só importante do ponto de vista social, ambiental, é importante também do ponto de vista econômico. São Paulo é uma cidade que é uma metrópole, ela não tem limites. Na região metropolitana, a área urbanizada, vivem 20 milhões de pessoas aproximadamente. Só o município de São Paulo, 11 milhões. Só vivendo precariamente em Manancial da Zona Sul, 1 milhão. Essa precariedade se concentra nas bordas. E o emprego e a oferta das melhores condições urbanas no sudoeste paulistano. Muitos dos terrenos da Zona Leste eram utilizados como descarte de entulho, de lixo. Então as famílias, pela necessidade de moradia, acabam ocupando esses espaços. Irregular porque não teve uma orientação de espaço, de como construir, não teve a orientação da prefeitura se podia ou não podia, e foram ocupando os espaços que tinham. A organização do saneamento de São Paulo, ela foi sendo feita conforme a gente foi ocupando o território. Então ela não é uma lógica assim, foi construindo as redes de saneamento a partir do centro para a periferia. Você colocar um poste de madeira aqui, os caras vêm e põem um telefone fixo para você, põem uma internet, põem uma TV por assinatura, mas ligar uma água, fazer o esgoto, os caras não vêm nem a pau. Dos 3 meses para cá, lotou de casa beirando a represa, lotou. Tem barraco na beira da represa que se a pessoa colocar o braço, coloca dentro da água. Onde a terra é mais barata? Nas áreas mais periféricas. A área periférica que a gente quer preservar ou recuperar a vegetação, ela acaba sendo a área de interesse do mercado
para essa produção de habitação, e esse interesse coincide com o Estado, que o poder público tem uma meta de produzir habitação, de interesse social. Então, aonde vai colocar essas pessoas? As que estão em áreas de risco e que precisam ser removidas, essas famílias deveriam ir para as áreas onde tem transporte, onde tem emprego, que são os eixos de estruturação da transformação urbana. Isso significa não expandir com a habitação sobre o Parque dos Búfalos. Estamos aqui hoje, no Dia Mundial da Água, para exigir o direito constitucional pela coleta, transporte e tratamento dos esgotos. Essa área do Parque dos Búfalos é a última área verde do distrito de Cidade Ademar, que é uma área de 994 mil metros quadrados, a qual tem 13 nascentes da represa Bines, que jorram água. E atualmente o governo municipal, junto com o estado e o governo federal, querem construir 193 torres em cima dessas nascentes. Total hoje nós somos 2 milhões de pessoas ao entorno da Bines e da Guarapiranga. Então as margens da represa estão completamente adensadas, as matas ciliares estão comprometidas. O Parque dos Búfalos é um exemplo claro da falência dos nossos mananciais ou da gestão dos espaços mananciais. O Parque dos Búfalos é um lugar que pode ser um parque, certo? Ao mesmo tempo, tem empreendedores imobiliários interessados em fazer desenvolvimento urbano nessa área. Seria uma área cujo principal objetivo seria preservar o meio ambiente ou estimular a regeneração do meio ambiente. Recentemente, Estado, CETESB, Prefeitura de São Paulo, aprovaram um empreendimento numa área que a lei específica da Billings prevê que aquela área é importante para a recarga hídrica. Lotearam todas essas áreas, colocaram essas áreas de expansão urbana. Se você não pensar num projeto para recuperar essa nascente, como é que você vai reencher o manancial que você precisa tirar água dele? Não é possível pensar o desenvolvimento socioeconômico da Grande São Paulo sem o reservatório e mananciais Billings. Não é possível. Grande parte da poluição da Billings é feita pelo bombeamento do rio Pinheiros em períodos de enchentes. A gente tem autorização para bombear, para não alagar a cidade inteira, bombear a água do Pinheiros para Billings. Essa é a maior fonte de poluição. Quer dizer, isso ali tem tudo que é tranqueira que foi gerado na Grande São Paulo. Metais pesados, resíduos industriais, urbanos, de hospitais, a chuva lava a cidade. E tudo vai para o rio e bombeia para a represa. Hoje a maior parte da poluição do Tietê e do Pinheiros vem de esgoto doméstico e lixo. Matéria orgânica, que aqui no Brasil é a grande parte da fração urbana dos resíduos sólidos, tem tecido, pedaço de madeira, fralda descartável, pedra, parte de equipamentos eletroeletrônicos. Tem sofá, tem pneu de carro, tem animais que morrem, são jogados dentro do córrego como se fosse, a limpeza do bairro é o córrego que faz. É um volume muito grande, que realmente acaba trazendo uma contaminação relevante, tanto na poluição do solo, mas principalmente contaminação da água. Nós não fomos dormir ontem com água e acordamos hoje sem água. Isso era uma crise anunciada. Essas coisas todas, para quem é do setor, elas vêm vindo, vêm se somando, e aí São Pedro resolveu atrapalhar ainda mais um pouco e a nossa dependência é muito grande e aconteceu o que aconteceu. Nós vamos agora começar os nossos trabalhos da audiência pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cujo principal escopo é colher prova diretamente da população afetada por esse cenário acima delineado. Eu venho em nome dos moradores do Jardim Apurá. O que foi cortado são as obras de despoluição do Tietê. O governo chegou lá e começou a fazer a lacração das nossas bombas. Nós estamos aqui discutindo
crise de alimentação. Eu vim aqui porque o governador disse que não falta água e não vai faltar água. Nós estamos há 1 ano com racionamento na região. Falta de informação, ela gera uma falsa segurança. Droughts can be a catalyst for change. They can be an opportunity to change how you run your system. So I will ask you 4 questions. Did the water managers plan for conditions worse than those that had occurred in the past? A second question, was the public involved in developing drought plans? And did the public adequately be informed? When the system was stressed and reached record low storages, did operations change sufficiently? And finally, are steps being taken to understand who has been impacted and what the economic and societal costs are of this drought? Why are the politicians not more active, more visible, creating narratives, calling on people? I mean, some politicians do, but most don't. My take on politicians, elected politicians, electoral democracies, is that if they can stay away from a controversial issue, they actually do. It's very rare that you have a politician with the courage to actually name a catastrophic condition. É muito difícil que alguém que desconhecesse a crise assumisse imediatamente essa liderança. Ela ficou absolutamente dependente das chuvas. Então, o risco de se propor alguém assumir uma liderança política dizendo que tinha uma solução de curto prazo para a crise era impossível. Então, era muito mais coerente do ponto de vista de tirar algum proveito da crise e negar a crise do que afirmar a crise e propor uma solução para ela. So, the city leadership can make a lot of good transformations. But it takes a certain kind of urban leadership to do that, because as easily the urban leadership would do nothing. Right now, the way we have our political systems, the politicians do politics. They don't do homework. Quem pauta os nossos políticos é o eleitor. E quando a gente, no momento pré-eleição, a gente numa pesquisa eleitoral, a gente responde que a gente quer hospital, na verdade a gente faz tudo o que ele quer. Obra de saneamento costuma ser uma obra escondida, uma obra cara, uma obra de engenharia, e muitas autoridades deixaram isso para depois. E muitas vezes, olhando o período eleitoral de 4 anos, um prefeito, um governador acha que é uma obra pouco importante para ele, como político. Aqui é um lugar que é muito esquecido pelo sistema público. O pessoal não lembra do pessoal que mora aqui, entendeu? Aqui a gente só vê alguém do pessoal grande quando é época de eleição, né? Época de eleição eles fazem comício aqui perto e chama todo mundo. Só essa época que a gente consegue ver eles. A crise da água de São Paulo, ela vai ficar conhecida tanto por uma grande região metropolitana que fica muito vulnerável por conta de um evento climático extremo e por um modelo de gestão que não está nem sequer se preparando para isso, mas também por uma falta de capacidade de lidar com a crise. Ao longo dos últimos anos, a Sabesp, que é uma companhia prestadora de serviço, ela acabou se transformando na gestora da política de saneamento. Então, ela acabou desempenhando um papel que não é o papel dela. As pessoas querem água. Eles não conhecem as competências exatamente da ANA, do DAE e da própria Sabesp. Muito se falou da companhia de saneamento e não se falou de quem define as regras. Os comitês de bacias hidrográficas, que têm um papel de extrema relevância pela Política Nacional de Recursos Hídricos, ele foi concebido para ser justamente o grande parlamento das águas, em que os usuários, o poder público, a sociedade civil tenham condições de se reunir e buscar soluções para os seus problemas. É uma participação igualitária, tripartite entre os 3 segmentos, poder, governo do Estado, poder municipal e sociedade civil,
Esses segmentos todos estão ali representados, os grandes conflitos da bacia são ali discutidos. E o DAE, como órgão gestor, recebe esses planos e tenta fazer a gestão do recurso hídrico mais próximo possível do que aquilo que foi estabelecido no plano de bacia. Esses espaços de participação também têm sido questionados em relação à sua suficiência, em relação à sua efetividade. A gestão da água pelo sistema brasileiro, ela é descentralizada, ela é democrática, ela é participativa, mas por uma série de fatores, nós temos percebido a perda realmente da força dos comitês, especialmente no auge da crise hídrica. Durante a crise, não sei se isso é público, mas nós marcamos de comum acordo uma reunião no PCJ para discutir a crise com o Comitê de Bacia, e houve uma orientação por parte do governo de São Paulo de desmobilizar a reunião do Comitê de Bacia. O que o governador fez agora em fevereiro de 2015 foi criar um comitê de crise hídrica. Esse comitê de crise hídrica, ele usurpa a competência do sistema de recursos hídricos. Aí convidou prefeitos e convidou entidades da sociedade civil. E as entidades da sociedade civil foram para legitimar uma ilegalidade. Boa parte das medidas que foram adotadas, como, por exemplo, o uso do volume morto, como, por exemplo, a redução de pressão, essas são medidas que não foram discutidas com as prefeituras, não foram discutidas com a sociedade, elas foram definidas pelo governo estadual e foram implantadas e, de certa forma, consentidas, né, por esses outros níveis de governo e mesmo pela sociedade. Existe no estado de São Paulo uma agência reguladora de serviços de saneamento. Essa agência se chama Arcesp. Pouco se ouve falar dessa agência durante a crise. Por que a Sabesp lança os esgotos sem o devido tratamento dos corpos d'água? Olha, nós não temos a CETESB, que é o órgão estadual de controle ambiental? O contratante é a Prefeitura de São Paulo e o contratado é a Sabesp. Então o contratante tem que ter o poder de fiscalizar o contratado, senão as coisas não funcionam. O contratado fiscalizando a si próprio, através de dois órgãos que lhe pertencem, acaba sendo uma coisa um tanto quanto inócua. Para eu conseguir aprovar a CPI, eu tinha que colocar como escopo a investigação do contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp. Não poderia ser uma CPI para investigar a Sabesp, porque isso quem tem competência é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não interessa para o governador, não interessa para o governo do Estado de São Paulo uma investigação, uma CPI da Sabesp que poderia fazer 10 vezes mais do que nós fizemos. As empresas de saneamento elas foram criadas a partir de 1971, durante o regime militar, né, no âmbito de um programa chamado PLANASA, Plano Nacional de Saneamento. E a solução que o regime militar deu foi criar em cada estado uma concessionária estadual, né, e obrigou os municípios a entregarem os seus serviços para serem operados por essas concessionárias estaduais. Elas investiram em abastecimento de água, de fato investiram, né? Houve um crescimento no abastecimento de água, mas praticamente não fizeram nada com esgoto sanitário, nada. E a partir daí, nos anos 80, você não tem investimento nem em água, nem em esgoto, nem nada. O que acontece nos anos 90? Privatização. Estava preparado o cenário para a privatização. A Sabesp ela é uma empresa de capital misto, porque o governo do estado é o seu principal acionista, mas não necessariamente é uma empresa pública, é uma empresa privada. Por isso, o governo do estado tem integrantes do governo que fazem parte do conselho de administração da Sabesp. Ao longo de 2014, existiram inclusive denúncias de que esse conselho de administração não estava deixando que a Sabesp comunicasse devidamente à população sobre a situação da crise. When I first arrived in São Paulo, I came specifically for the same reasons that we're discussing. The water supply system had already been drained to points at which I thought were quite precarious, and yet there had been no call for water use restrictions within the city. As an outsider, you ask the question, how could this be? And those who live in Brazil could clearly explain to me a number of reasons. The World Cup was coming. Why would we take actions prior to the World Cup?
Then later, elections were coming. Obviously, we don't want to upset the public and ask them to use dramatically less water during an election period. O governador da Califórnia, um ano atrás, foi a público colocar a questão e assumir uma liderança em relação à crise. Em São Paulo, o governador vai a público e diz: não temos um problema, não vai faltar água. Porque uma coisa é você falar na campanha, que até dá para entender, não vai faltar água em São Paulo. Aí é seu papel acreditar ou não acreditar. Mas quando a gente está sem água, todos nós estamos sem água, mesmo não percebendo porque temos caixas gigantes. Você falar para a população, ir para Brasília e falar que ninguém está sem água, é mentira. Hoje o que nós temos no Brasil é um descrédito com as autoridades justamente por essa falta de transparência. Isso gera desconfiança, porque nada que se apresenta oficial as pessoas não levam a sério, porque sempre tem alguma informação que é desencontrada, que se choca com o que a gente percebe na realidade. Um outro ator importante na comunicação em relação à crise, nós podemos dizer que é a imprensa. Infelizmente, a imprensa se pauta mais naquilo que é uma notícia de curto prazo, naquilo que acaba vendendo jornal, dando audiência, do que numa análise mais ampla do que está acontecendo. Todos nós somos injustos de alguma maneira quando criticamos a imprensa tradicional. Falado isto, realmente está faltando, digamos, mais coragem na hora de publicar determinadas matérias. A crise hídrica, jornalisticamente, é um prêmio para qualquer repórter, porque todo dia tem matéria, e todo dia tem matéria interessante. Lá em cima, os interesses, as relações são outras. Nossos chefes, nossos empresários, têm que ter relação com o poder, é quase inevitável. O que acontece aqui é que parece que a imprensa, tem que ser porta-voz da companhia, do governo. Quero agradecer a presença de todos aqui na mesa, a Marúcia Waitely, Gerson Kellman, presidente da Sabesp, e professor Antônio Carlos Zufo. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E essa falta de informação cria insegurança. E a insegurança gera medo, e o medo vai gerar conflitos. Então, o que nós precisamos é de transparência. Concordo, nós temos que ter transparência, mas isso é uma responsabilidade compartilhada. De um lado, entre os produtores da informação, no caso, Sabesp, governo do Estado, governos municipais, e em parte da própria imprensa, que tem que ter também assim, uma preocupação em transmitir o que está sendo dito. Não é possível, numa emergência, numa situação anormal que nós temos, esperar que se possa manter a normalidade. Não é. Nós não temos condições de manter a normalidade. Segundo, se algo é emergencial, aí a autoridade constituída deve agir emergencialmente. Racionamento é algum tipo de restrição de uso da água. É claro que nós temos. Se nós reduzirmos 30% da produção de água, tem alguma restrição. Em condições normais, a Sabesp tira do sistema Cantareira 33 mil litros por segundo. Hoje está tirando 14. Então caiu 18. Então o que é isso? Nós não estamos numa situação de racionamento? Claro que estamos. Existem duas formas de racionamento. Uma é racionamento da água potável e outra é racionamento de água bruta. Água bruta é a água que está nos rios. E a água que está nos rios necessita de uma gestão que não tem nada a ver com o Sabesp ou com a Companhia de Água. Tem a ver com os comitês de bacia, tem a ver com o DAE e tem a ver com a Agência Nacional de Águas. O nosso, como regulador, nós não somos uma empresa de saneamento. Nós queríamos tomar medidas para guardar água no reservatório, enquanto que São Paulo queria tomar medidas para não impactar a população. Por que em fevereiro de 2014 foi 29 e não 13? Foi porque a Sabesp dizia que se nós retirássemos de imediato para 29, nós levaríamos uma situação de caos em São Paulo. Foi se controlando o incêndio. E controlou-se. A Sabesp, essa questão do volume morto, não é uma estratégia. É 44 minutos do segundo tempo fazendo futebol, o empate é contra você, você vai para frente correndo riscos. Ela foi eficiente, porque ela é eficiente na operação, mas ela foi ineficiente no planejamento.
Eu participei de uma reunião do Conselho de Recursos Hídricos em julho de 2014. O que foi apresentado foi eu vi um slide assim, que estava entrando, eu vou dar números aproximados, 5 metros cúbicos e estava sendo retirado 33 metros cúbicos. Se a gente faz uma conta no joelho, a gente vê que a gente explodiu a tal da curva de aversão a riscos. Eu estava operando com um risco enorme de colapsar o sistema. Nós estamos trabalhando o tempo todo no limite da capacidade de disponibilidade de água naquela região, em particular no sistema Cantareira. Se nós tivéssemos, em fevereiro de 2014, uma retirada de água do sistema Cantareira parecida com a que nós temos hoje, nós teríamos hoje água nos reservatórios que já nos permitiriam, inclusive, ter alguma segurança para o ano de 2016. E hoje nós estamos totalmente dependentes da chuva. Protocolo de crise hídrica. Se houvesse protocolo de crise hídrica, nós não teríamos o deplecionamento, praticamente o esgotamento do sistema Cantareira e nem do sistema Alto Tietê. O que há são regras operacionais que estão sendo reinventadas. Os planos há muito tempo já diziam que chegaríamos nessa situação hoje enfrentada. Já se tratava, como se diz usualmente, de uma tragédia anunciada. No entanto, as medidas não foram compatíveis. E esse conceito da imprevisibilidade me parece uma análise muito superficial do problema. No final dos anos 2000, em torno de 2009, 2010, na primeira década dos anos 2000, nós contratamos aquilo que se chama o Plano de Abastecimento da Macrometrópole Paulista. Estas ações que estão sendo orquestradas e realizadas hoje, elas são ações que constavam desse macroplanejamento que nós tínhamos, e elas estavam em execução. E o que se questiona? Essas obras, essas medidas serão executadas no curto, no médio, no longo prazo? Ou daqui a alguns anos, mais uma vez, será utilizado o argumento de que estamos diante de uma imprevisibilidade climática? Houve um período de relativa regularidade de chuvas durante esses últimos anos. Então levou também a uma certa acomodação e um certo protelamento de decisões de obra de infraestrutura que teriam que ser tomadas antes. Primeiro que não daria tempo para em um ano ter feito soluções estruturantes que deviam ter sido feitas há 5, 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Aí o que ela fez? Ela começou a colocar a questão de interligação entre os reservatórios, aumentar a flexibilidade de se poder pegar a água do Alto Tietê, jogar na Cantareira, começar a repensar se pode usar a Billings. Tudo isso está sendo pensado ainda. A nossa companhia de saneamento, a Sabesp, exerceu uma atividade ao longo de 2014 muito importante. E ela tem várias frentes. A primeira frente dela foi interligar os sistemas de abastecimento e permitindo que eu pudesse migrar ou abastecer ou atender populações que anteriormente eram atendidas por um único sistema, por outro. Nós estamos agora a captação de 2,2 metros cúbicos por segundo no braço do Rio Pequeno, na represa Billings. Transferência dessas águas para o braço do Rio Grande, que é uma obra emergencial, mas uma obra que vai melhorar muito a condição de abastecimento da Zona Leste. Por essa obra de transposição Billings da Açupeva Mirim, o Estado impôs, passando por cima do subcomitê e passando por cima do comitê. O Estado iniciou essa obra sem apresentar nada, noticiou pela imprensa. Prefeituras, como de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, foram lá e autorizaram o uso do solo. E o que é pior, ele vai tirar 4 metros por segundo da Billings, do braço que permite, que é ligado ao corpo central da Billings. E esse corpo central é aquela parte da Billings que recebe o bombeamento de esgotos no momento de cheia. São Paulo está numa cabeceira de rio, a 700 metros de altitude. Esta região tem muito pouca água.
Se você pegar a capacidade de geração, a produção de água da bacia e dividir por 22 milhões de habitantes, você vai chegar a uma quantidade per capita inferior ao semiárido nordestino. É preciso tomar medidas para que haja redução do consumo, sejam medidas colaborativas da população, sejam medidas coercitivas do poder público, mas há que se diminuir, porque senão o sistema entra em colapso. A redução de pressão, ela tem uma vantagem, ela diminui muito as perdas. Você diminui a pressão interna do tubo, você diminui a perda. Evidentemente que ela tem como dano a possibilidade de você não atender determinados pontos, né? Ou atender com menos eficiência determinados pontos mais altos da rede. Em São Paulo, não tem possibilidade de fazer redução de pressão de maneira generalizada. Só é possível fazer redução de pressão se nós estivermos num local que é totalmente plano. Mas numa região onde a topografia ela é acidentada, existem altos e baixos do terreno, se aqui em cima temos pressão na rede, com 1 metro, por exemplo, lá embaixo nós temos, se a diferença de nível for de 30 metros, nós vamos ter 31 metros de coluna de água. Então aqui em cima não sai, lá embaixo tem que sair. Se nos dois locais não tem água, significa que essa rede está despressurizada, ela não tem água, ela está seca. Se o nome é racionamento, se o nome é falta de água, se o nome é diminuição de pressão, isso tudo é mais para um estudo acadêmico. O que houve na realidade e há na realidade hoje falta de água, principalmente para a população carente da cidade de São Paulo e mais especialmente para a população do extremo norte da cidade de São Paulo e do extremo leste da cidade de São Paulo. Até agora, a Sabesp não assume internamente que tem rodízio. Ela fala em redução de pressão, mesmo todos os trabalhadores sabendo que é rodízio. Existe uma pressão enorme para que ninguém de dentro da Sabesp fale alguma coisa. Eu falei e fui demitido. Todo dia está sendo fechada a água e aonde? Osasco, Vila Brasilândia, Zona Norte, Itaquera, Zona Sul. Essas demissões afetam diretamente os serviços da Sabesp prestados à população no município e no estado de São Paulo. Está um caos, uma situação caótica. Os fiscais que estão fazendo o trabalho na rua, atendendo essa população, estão sendo assaltados pela bandidagem. E polícia e Sabesp não está nem aí. O pessoal aqui da Hermelino Matarazzo ameaçou ocupar a unidade da Penha. Imediatamente foi avisada a gerência e foi feito um redirecionamento da água para essa região. A situação piora para quem trabalha na rua. Você imagina o cara passar com o carro da Sabesp e o cara está 3 dias sem água. Já teve casos de gente amarrada em poste até a água chegar. Fecharam rua, queimaram pneu, queimaram ônibus. As pessoas se manifestou mesmo. Veio umas 3 caminhões para poder o outro caminhão vazio sair. Mas todo mundo falou, você não vai sair daqui se não vir mais água. E temos que denunciar a safadeza do governo tucano aqui em São Paulo, que ao invés de investir em obras, ao invés de investir no trabalhador, investiu na Bolsa de Nova York. O cara fala lucro na água. Isso é uma sandice, né? Agora, se a operação de uma empresa, pública ou privada, não gerar lucro, obviamente para ser reinvestido, para atender princípios da Bolsa, que exige uma distribuição de lucro para os acionistas, para poder ter acionistas para investir, ter dinheiro para reinvestir, quem vai pagar essa conta? O Estado? No caso do Estado de São Paulo, essa responsabilidade acaba ficando nas mãos da Sabesp, né? Agora, a Sabesp ela é uma empresa que é uma empresa pública, mas que tem uma lógica privada, né? Mais de 50%, 49% das suas ações estão no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Ela tem que dar retorno aos seus acionistas, ela tem que distribuir lucro, dividendos, etc. Então nós tivemos em 2012 1,9 bilhões
de lucro. 2013, 1,9 bilhões de lucro líquido em meio à maior estiagem registrada na região metropolitana e em meio ao colapso do sistema Cantareira, que nos levou pela primeira vez a explorar o chamado volume morto. O capital hoje, ele, nessa fase da globalização, ele tem uma mobilidade muito grande. Ele pode ir para onde ele quiser, tá certo? Então ele olha o mapa e diz assim, para onde eu vou? Eu vou para um país onde tem regras, tem regulamento, tem um marco regulatório, tem direitos trabalhistas, tem direitos... Ou eu vou para um país que não exige isso, onde essas regras são mais frouxas, etc. Eu quero saber, como cidadão, qual é a estrutura de custo dos serviços de abastecimento de água, de custos da coleta e de custos do tratamento adequado de esgotos e qual é a estrutura tarifária para remunerar cada um desses serviços. Quem subsidia quem? Ao invés do Estado financiar o saneamento, o que acaba acontecendo é que o saneamento financia o Estado. Por quê? Porque o governo estadual tem 51% das ações. Então, de todo o lucro da Sabesp que é distribuído, os dividendos que é distribuído, o governo de São Paulo acaba ficando com a maior parte. O ponto principal de todas as nossas manifestações, entrevistas e do relatório é deixar muito claro que enquanto o governo do Estado de São Paulo, através da Sabesp, não tratar a água como bem estratégico, nós vamos ir de mal a pior. So I think the political classes, the politicians, think of our liberal democracies, they are running into walls that they're having great trouble with. The political classes need to be constituted differently. There needs to be far more expertise. It cannot just be politics in an increasingly messy and narrow definition, which is what we have now. Each constituent part of this, the expert, the politician, the citizen, has to be engaged. With this kind of crisis that we have, that is what it will take. But we should not think of it as extra homework. No, it is us. Water is us. We have to deal with the water question. Em 2010, a Assembleia Geral aprova a resolução que reconhece o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. O governo brasileiro apoiou fortemente essa resolução e, obviamente, votou favoravelmente. Falar de saneamento, falar de direito ao acesso à água, é falar realmente de dignidade da pessoa humana. Essa água em quantidade e qualidade é garantida pela nossa Constituição Federal, é garantida pelos inúmeros tratados internacionais. Acesso à água com disponibilidade, com qualidade, com acessibilidade financeira, o princípio da transparência, o princípio do não retrocesso. Então, a ideia é que os países progressivamente realizem, cumpram, com essa resolução. É muito importante também pensar que o direito humano à água e ao esgotamento sanitário está interligado, associado com o direito à saúde, o direito das populações mais pobres, mais vulneráveis, o direito à moradia e assim por diante. O professor Celso Furtado, quando ele definia o Brasil, ele dizia: o Brasil não é um país desenvolvido nem que está se desenvolvendo. O Brasil é um país que está se modernizando. Falta no Brasil uma política pública para a água. Nós não temos uma política pública para a água, ponto. Tá certo? Nós podemos ter o setor de energia vendo água, a agricultura vendo a água, a indústria vendo a água, mas não tem a água encarada como fio condutor de desenvolvimento de um país. Se o Brasil embarcasse num projeto de mobilização para resolver o problema de saneamento, esse país em 10 anos seria outro. Seguramente seria outro. Então nós precisamos mudar
a forma de educar nossas crianças desde o começo, para que a gente crie adultos mais bem informados, mais conscientes para o uso racional da água, que não aceitarão mais não ter coleta e tratamento de esgoto, aí nós criaremos um país realmente desenvolvido. As comunidades, se quiserem caminhar para um futuro com qualidade de vida e serem respeitadas pelo poder público, elas vão precisar ter uma grande articulação, ter o conhecimento dos seus direitos e se unir às outras comunidades em busca da qualidade de vida. A comunicação tem que ser brutalmente efetiva para que a população possa ser mobilizada e possa se transformar num parceiro. Quanto mais transparente for o sistema, é evidente que a população, num primeiro momento, fica chocada, mas ela tem mais capacidade de se mobilizar. Nós não temos no Brasil um sistema de comunicação das grandes massas. E, apesar da televisão, etc., mas ainda há necessidade de muito mais criatividade nessa direção. Eu acho que eu me encontro nessa crise hídrica como um ativista, alguém que, de uma forma diferente da que os jornais e a mídia passam a informação, eu passo de uma outra linguagem. O simples fato de eu pintar um carro que estava submerso desde 1995 e que apareceu quando o nível da água baixou, isso chamou uma atenção, virou o ícone da seca de São Paulo. Então eu acho que a arte ela tem um poder de dialogar com os problemas e é isso que me inspira. Eu sou inspirado pelos problemas da cidade e eu tive a oportunidade de ser escalado para levar o Riz, que é o diretor do jornal francês Charlie Hebdo, veio aqui para São Paulo para fazer uma palestra num congresso de jornalismo sobre liberdade de expressão. E o tema que ele escolheu para falar aqui em São Paulo, para fazer uma charge para o jornal, foi a crise hídrica. Eu gostaria que todo mundo sentisse a falta d'água, que ela fosse assumida, que a gente parasse de feito para pensar. E do jeito que está, parece que está tudo bem. Então eu acredito que a gente precisa de um grande choque, um colapso geral, para a gente começar tudo de novo. Existe mãos na massa que não vai resolver o problema, mas que começa a criar uma nova cultura de que a gente quer um jeito diferente de lidar com a água. E isso começa a gerar uma massa crítica, uma opinião pública um pouquinho mais consistente e engajada para não engolir mais do mesmo, né? There will be a kind of sense of crisis. Finally, we need that. We need some sense that something is really wrong. Sempre no Brasil se teve a ideia que o Brasil tem 12% das águas do planeta, que água é um recurso infinito, que jamais vai diminuir ou vai acabar, e portanto sempre se cultivou a cultura da abundância com relação ao recurso hídrico. Quando você recebe o primeiro livro de geografia, um dos primeiros capítulos vem assim: Brasil tem 12% da água doce do mundo, país de abundância hídrica infinita. O cara lê aquilo, sai dali, vai para casa, toma 4 banhos, só para começar. E aí eu vejo a seca, pode parecer uma loucura que eu vou dizer, mas como uma coisa boa, ela deu usando um termo mais familiar, uma chacoalhada na sociedade, dizendo, olha, você gasta mais água, você gasta quase o dobro da água que um ser humano no mundo precisa. O país tem água onde não tem gente e tem gente onde não tem água. A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 80 e 150 litros por habitante dia. Esse número a gente encontra na bibliografia em qualquer lugar. Hoje, São Paulo ainda está convivendo na crise com 220 litros habitante dia. Na crise. Eu tenho defendido que a água tem que ser barata para quem precisa de água barata. Para os demais, a água tem que ser cara, inclusive para que as pessoas tenham o sinal do valor da água. Enfim, o uso da água neste país sempre foi
uma coisa de exuberância, nunca faltou. Então, é difícil você engajar as pessoas em um assunto que apaga, digamos, todo o aprendido. A população acho que tem preguiça, vai dar muito trabalho, eu sou uma pessoa só, eu sou um grãozinho de areia, né, no oceano. Não quero, vou deixar ele fazer. E quando a coisa gravar e ficar realmente bem crítica, talvez alguns despertem, né? Alguns despertem. Vamos ter que mexer com essa turma, né? E como saímos para a rua para impeachment ou outra coisa, vamos sair também para que as coisas melhorem, né? Então, que seja a parte de água, qualquer outra parte. Aquele que se cala, consente, né? Não dá para enfrentar isso, na minha opinião, com tranquilidade. Isso é uma vergonha. Isso, para mim, que sou do setor, eu me envergonho. We are very good at normalizing what may start as crises, what may start as something that is unacceptable. When you hear about people who have now lost the regularity of the water supply, in other words, for 10 days they may be without water, and they get used to it. We do not make ourselves as individuals, as households, as firms, responsible. We have delegated responsibility for chaos, for exhaustion, for desertification, for environmental destruction, for global warming to other actors, the state, the scientists, whatever. Dificilmente nós vamos sair dessa crise da forma que nós entramos. Nós vamos sair, espero, melhorado, né? Aprendermos a lição. Se nós atravessarmos essa crise e não aprendermos, nós somos muito incompetentes. Então, ela deverá nos ensinar uma série de coisas. Não tem água aqui, evidentemente, para 20 milhões de habitantes e um grande parque industrial como nós temos. Tá? O que nós estamos fazendo? Estamos trazendo água de cada vez mais longe. Quer dizer, nós estamos ainda hoje no paradigma dos romanos, de 2000 anos atrás. Tá? E a prática de reuso de água já deveria ter começado. Nós tínhamos uma proposta para fazer reuso que foi mandado para as autoridades há 12 anos atrás. Tá? Essa era uma proposta que, se ela tivesse sido executada, hoje nós não teríamos o problema da crise. É muito difícil embutir no sistema público brasileiro novas ideias. Essas novas ideias entram no sistema público muito lentamente e só vão mudar depois de alguns anos. Então, aí o sistema fica sem capacidade de enfrentar emergências. Hoje nós temos tecnologia para sair de qualquer qualidade de água e chegar em qualquer qualidade de água. Isso pode ser feito de forma segura? Claro que pode ser feito de forma segura. Tem cidades, Paris, por exemplo, fez isso, Londres. Eu vejo a solução de São Paulo usar a água que está aqui. A água, o que eu chamo de água de dentro. A ideia desses ciclos fechados dentro do sistema urbano e da reciclagem dentro do sistema urbano está tomando corpo no mundo todo, em muitos países. No Brasil, agora está se começando a pensar nesses ciclos fechados. Como é que tem que ser a gestão de recursos hídricos? O ideal é uma gestão integrada. Isso implicaria também numa visão interdisciplinar e uma integração de engenheiros, com biólogos, com ecólogos. O que é a ecohidrologia? É exatamente a integração entre ecologia e hidrologia, de tal forma que você usa esse software produzido pelo sistema natural para fazer a gestão. As áreas alagadas, as florestas, ripárias, enfim, os mosaicos de vegetação funcionam como biofiltros. Uma bacia hidrográfica que tem florestas bem preservadas e mananciais bem preservados, você gasta de R$ 2 a R$ 5 por 1.000 metros cúbicos de água para tratá-la. Enquanto que se esse manancial estiver degradado e contaminado, sem vegetação, você gasta de 200 a 300. We really have become brutal and naive at the same time
about how we use the environment. We are not husbanding anything. We have put ourselves out of balance with what the biosphere gives us. Whereas for millennia, even in desert towns, we have been in balance. We exist in some sort of zone where we think that I open the tap and there is water. Where it comes from, how we husband it, that's not the question. The question is the tap. The tap is the source of water. And if the tap is wrong, we call the plumber. The notion that, oh my God, could it just be that way out there, there is no more